Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos ao curso de especialização em gestão educacional, supervisão, inspeção e orientação educacional. Eu sou o professor William Sena de Freitas e trabalharei juntamente com a professora Anne Caroline Bassos Bueno. Para a nossa aula inaugural da disciplina Gestão Escolar e Inclusão, nós vamos trabalhar o tema, segundo a ementa, Educação Inclusiva com os pingos nos is. Bem, para quem não conhece o tema, ele é um livro de uma autora, que é a Rosita Etler de Carvalho, pela Mediação, e foi publicado no ano de 2004. E também, para a nossa aula, nós vamos trabalhar juntamente com o livro o artigo Educação Inclusiva, do que estamos falando, da mesma autora e do mesmo ano de publicação. Bem, para quem não conhece Rosita Etler Carvalho, ela é doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, tem mestrado em Políticas Públicas pela Escola Superior de Guerra e tem mestrado em Psicologia pela Fundação Getúlio Vargas. Bem, para a nossa aula, nós escolhemos esses dois temas da mesma autora, no qual nós iremos trabalhar na nossa aula à distância. E ao fim da nossa aula, nós vamos trabalhar algumas questões avaliativas. E para colocar em reflexão sobre o tema proposto, que é Educação Inclusiva com os pingos nos is, e o artigo Educação Inclusiva do que estamos falando, para as questões, uma imagem. Inclusão é atitude. Qual é a tua? Bem, então vamos iniciar, primeiramente falando a respeito do livro Educação Inclusiva com os pingos nos is. Bem, Rosita Etler de Carvalho, ela inicia em seu livro uma breve história da educação inclusiva na antiguidade. E ela fala que na época da antiguidade primitiva, assim ela destaca em seu livro, a educação era essencialmente prática. Ela era fundamentada numa educação igual para todos, né? De tal sorte que todos eram educadores e alunos ao mesmo tempo. Já na antiguidade clássica, o pensamento pedagógico grego, ele destaca-se dos demais a ponto de influenciar alguns aspectos no processo educacional de hoje. Então, ele era calcado, sobretudo, na pandeia, né, que era aquela educação integral, e que tentava se aliar ao desenvolvimento intelectual, ao desenvolvimento do nosso próprio corpo, né? Então, porém, a gente pode ressaltar que em ambos os períodos, nem todos gozavam desse privilégio, já que os escravos eram tratados como objetos, né? E, portanto, preteridos da formação educacional. E, de mesma maneira, né, haviam exclusões sociais, né, que ocorriam na Idade Média, onde eram absorvidos pela descomunal influência, né, muito forte do cristianismo, né? A pandeia era permitida apenas pela nobreza e membros do clero. Bom, então, vale ressaltar aí nesse primeiro momento, quando ela fala sobre esse perpasso da educação inclusiva na era da antiguidade, tanto primitiva e clássica, que, entre aspas, né, nem todos, né, podiam usufruir desta educação, né? Porque os escravos não eram considerados aptos e sofriam, né, um processo de educação a par do que existia na época, né? Eles não eram alfabetizados. Apenas os monges ligados à Igreja Católica, né, eram educados. E para Rosita, né, o processo de inclusão ele deveria começar desde a Antiguidade Clássica, onde haviam índices de exclusão. Passando pela Antiguidade, a autora
ela vem falar sobre um período da história que é a Revolução Francesa, né? Onde havia aí o lema liberdade, igualdade e fraternidade, né? A partir dos ideais iluministas, do positivismo, da ideia de que a educação ela passa a valer para maior parte, né, da população em favorecimento da educação, né? O problema era que a educação era fortemente ligada ao poder naquela época. Então, o século XVIII, ele representou, apesar de tudo, o primeiro movimento, dizendo que a educação ela passa a ser vista como desenvolvedora da humanidade. Então, a partir daí que houve a tentativa de mais pessoas terem o processo de escolarização, né? O que não ocorria em eras anteriores, como a gente viu na antiguidade. Bem, passando aí por essas eras, né? Tudo que foi surgindo pelos ideais franceses, o positivismo, impulsionou aqui no Brasil um novo movimento, que é o de escola nova. Então foi a partir do século 30, implementados pelos governos Rui Barbosa e Getúlio Vargas, que o filósofo, né, norte-americano John Daniel influenciou a educação com o lema educação necessidade de todos, né? E aí as pessoas deveriam ser aperfeiçoadas para que a humanidade progredisse. Esse movimento acabou que mais tarde ele foi se espalhando pelo mundo e colaborou em importantes impactos econômicos, políticos e sociais. E é obviamente, né, que ele era ainda muito limitado, né? Não tinha como reconhecer o grande benefício do positivismo trazendo à luz da sociedade naquela época, né? A introdução crítica do pensamento pedagógico, né? Que influenciou esse movimento dos anos 30. Então aí surgiu o escolanovismo, né? Que era sintetizado pela ideia de se colocar o aluno no centro do processo educacional através de uma escola mais ativa. E isso perdura até hoje por algumas correntes teóricas. E aí então nós temos nesse período a escola nova. Posteriormente a isso, em seu livro, ela vem falando e abordando o tema do que é a educação inclusiva, né? E aí para ela, a educação inclusiva é nada mais do que a representatividade da inclusão da sociedade na escola, em um sentido bastante amplo, participativo e detalhadamente desenvolvido e planejado, tanto sobre o aspecto pedagógico, sobre como o aspecto social propriamente dito. Então, para Rosita, né, a autora do livro, quando nós falamos sobre esse assunto, nós logo pensamos na inserção dos portadores de necessidades especiais. Para a autora, para outros, né, autores da área, para a Declaração de Salamanca, que defende que a educação inclusiva ela não é somente os portadores com necessidades especiais, ela vem falando que a educação inclusiva é para todos. E isso significa que todos temos direitos, né, a uma educação de qualidade. Significa aí, então, no texto, representatividade da sociedade no meio escolar. Trata-se, né, de uma inclusão efetiva, que aí vem perpassando pela educação em um ambiente escolar, mas também para a vida, né, para a sociedade com o objetivo que ela se desenvolva, né, como humana. E aí quando nós fazemos um recorte que a sociedade pensa que a educação inclusiva é só para esses portadores, logo a autora, ela vê um empobrecimento, pois a escola é para todos. Então ela também se baseia que devemos nos pautar nos 4 pilares da Unesco. Aí ela vem retratando no texto, que é aprender a aprender,
aprender a fazer, aprender a ser e a fazer juntos. Então, nesse sentido, nós devemos desmistificar que a educação sejam para as pessoas que necessitam de educação diferenciada, mas para todos, aí reforçando o que ela quis dizer, para todos. Passando desta parte, ela vem tratar também de um assunto muito relevante, que é sobre o preconceito, Depois de um pouco mais à frente a sua obra, a autora Carvalho, ela chama atenção ao que diz respeito ao preconceito, pois é o que significa que nós estabelecemos um conceito imaginário, antecipado, sobre o perfil dos alunos em sala de aula. E aí vem aquelas frases como assim: nossa, ele não vai dar conta, ele não irá dar, ele irá, dar muito trabalho, sem ao menos conhecê-lo antes, sem ao menos reconhecer seus potenciais e suas limitações, Então, para a autora, ela reflete que o preconceito significa um dos maiores entraves na ideia da educação inclusiva no Brasil e no mundo. E aí ela diz: esta é uma dúvida, uma tarefa árdua, que deve ser alcançada gradativamente, à medida que envolve valores pré-estipulados pela sociedade onde vivemos, que naturalmente acaba por conceituar o que é diferente daquilo dito como comumente visto ou aceitável, Com efeito disso tudo, a hostilização normalmente involuntária em torno daquelas pessoas que apresentam diferenças significativas, geralmente ligadas às características físicas, mentais, psíquicas e até mesmo do inverso, quando nos deparamos com capacidade intelectualmente elevada, e a gente aí rotula eles como superdotados. Então, o que ela quer dizer com a relação ao preconceito? Que nós temos o grande hábito de hostilizar, de conceituar, de afirmar como sendo a única verdade e que pode colocar em risco, as criações de padrões, E a gente tem que romper, esses padrões sem olhar a individualidade de cada pessoa. Então, a gente acaba por cometer essa gafe, esse preconceito. Então, a partir do momento que a gente ruptura isso, deixa de escalar padrões, a gente começa a perceber o indivíduo, a sua individualidade, a pessoa como ela é, humana. E aí ela pergunta quem é, Tem uma parte do texto, do livro, que ela fala quem é. Então, nessa parte, ela fala sobre o que é inclusão e o que é exclusão, Quem que é essa pessoa, O desconhecido que nos causa insegurança. E aí, nessa parte do texto, eu penso segundo o filósofo Cortella, que antigamente, na década aí por volta dos anos 40, 50, as pessoas que apertavam a campainha de nossa casa, nós ficávamos, entusiasmados por ter visita, Aquele inesperado era sinônimo de alegria, Nossa, quem vem à minha casa? Contudo, hoje, o que nós percebemos são cadeados, sistema de segurança, câmeras e alarmes, que dão lugar ao medo, porque passamos a não conhecer o outro, A gente estabelece esse pré-conceito de quem bate a nossa porta. E aí nós tratamos, essas pessoas com estranheza. E quando a autora fala, ela diz: quem que é este aluno que adentra a minha sala de aula, Ela quer dizer que não podemos deixá-lo num canto, para ser meramente um figurante, porque esse receio do medo pelo desconhecido, Então isso pode causar reflexos no processo da educação, ou seja, da sua exclusão, Então é essa parte que ela quis dizer no texto. Passamos a seguir. A autora, ela fala que para nós termos sucesso, nós devemos ter uma proposta que contemple esses
requisitos, né? E aí nós podemos ler juntos. Ela fala implementação através de estudo desenvolvido minuciosamente com responsabilidade. Aí para esse ponto eu chamo a atenção aqui, lendo os meus materiais, né, que ela fala sobre nós vemos a individualidade de cada pessoa, né? Que eu tratei nos slides anteriores. Então é a gente ter essa responsabilidade da gente olhar o sujeito como um indivíduo, ver suas necessidades, ver suas potencialidades, fazer um estudo acerca dele, né, minuciosamente, para a gente poder contemplar o processo educacional. Passando para o próximo requisito, ela fala ciência da continuidade de alguns tipos de escolas especiais para determinados casos que não devem ser radicalmente rotulados como excludentes. Então ela aborda a ideia de que esses centros como a PAI, a ACD e outros, eles não devem ser excludentes, justamente porque eles são locais de acesso ao conhecimento, né? Muitas das coisas que até hoje eles podem estar relatando para colaborar com a inclusão social, seja de quaisquer deficiências, sejam de quaisquer pessoas. O próximo requisito é a interatividade das famílias e sociedade como um todo dentro do processo. Então a família, a sociedade, ela não pode ser deixada de lado, ela tem que fazer parte dentro desse processo, porque elas têm muito a nos oferecer. Depois ela vem e fala, propiciar especialização e curso de aperfeiçoamento aos professores de modo que constantemente se mantenham atualizados. Isso quer dizer o quê? Que na tentativa do acerto e do erro, nós devemos sempre estar em processo de aperfeiçoamento, né? Nós precisamos tentar e nunca desistir. Nós precisamos sempre, todos os dias, aprender. Depois vem melhores condições de trabalho e salário de nossos professores, né? E aí já é uma luta em conjunto, né? Não necessariamente a culpa está aí no aluno, mas nas condições do trabalho, né? E às vezes, muitas vezes, né? Na condição salarial do nosso professor. Depois ela vem falando sobre investimentos em tecnologia a serviço da educação, que é essencial, e isso significa acessibilidade, né? Nós sabemos que nem todas as escolas têm acesso a essas tecnologias, e é um direito de nossos estudantes, né, ter acesso a esses investimentos tecnológicos. Depois ela vem falando sobre a capacitação dos gestores da administração compartilhada. Aí, ó, vocês, futuros gestores, né, nós temos muito a aprender a compartilhar dentro da própria administração, né? Nós devemos nos capacitar. O que está dando certo na minha escola que pode servir para outra escola também. Nessa administração compartilhada, a troca do conhecimento acerca da inclusão social. E por último, ela vem falando sobre a concretização de diálogos periódicos, né, entre professores, gestores, sociedade, dentro aí eu coloco e enfatizo fora da escola, dentro e fora da escola. Né? Então nós precisamos ter diálogos periódicos, não só nas reuniões pedagógicas, né, mas em alguns outros espaços que nos propiciem, né, a ter esses encontros e discutir sobre, né, juntamente com os professores, gestores e a sociedade. Então, para ter o sucesso, é necessário todos esses requisitos, segundo a visão da autora. Bem, e aí falando na área da inclusão social, a Rosita ela vem chamando a atenção para
diretrizes curriculares nacionais, né, do que diz respeito à educação inclusiva, ela focaliza muito no artigo 5º, né, da CNE do ano de 2001. E esse artigo 5º, ele diz que há um grande avanço, né, porque, segundo ela, há um grande avanço porque dividem, né, em 2 grupos, um primeiro e um segundo. E nessa divisão dos grupos, ela diz que nem todas as pessoas que apresentam dificuldades, né, ou limitações se caracteriza como deficiente, né, diferente daqueles que têm dificuldades apenas na comunicação, mas o restante está preservado e estes podem ter acompanhamento normalmente com algumas poucas adaptações. Vamos ver o que ela quis dizer, né? Vamos ler aí juntamente. Olha, ela diz, segundo Carvalho, houve um avanço, né, no critério de classificação das diretrizes que compõem esses 2 grupos. Então, vamos lá ver o primeiro grupo. São os alunos com dificuldades acentuadas, né, de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultam o acompanhamento das atividades. Então, esse primeiro grupo, né, nós sabemos que são aqueles alunos, né, muitos deles portadores com necessidades especiais que têm essas limitações, né, e que devem, para eles, ter adaptações curriculares, né, para com que eles consigam ter o acompanhamento das atividades como o grupo todo. E aí, para o segundo grupo, é o que ela chama atenção, são aqueles que têm dificuldades na comunicação e sinalização, né, sem necessariamente apresentar dificuldades no processo ou no desenvolvimento a ponto de não acompanhar as atividades curriculares. E aí eu cito como exemplo nessa parte do texto que são os surdos e os cegos, né? E ela reforça que nem sempre eles poderão ter uma dificuldade, né, intelectual, mas apenas de comunicação e que requer, né, aí a presença de profissionais para poder fazer essa ponte na comunicação ou na adaptação, né, como aí a escrita, né, pro cego. E a autora destaca ainda que muitos dos alunos que apresentam essas dificuldades não necessariamente eles possuem aí uma deficiência propriamente dita. Passando aí desse enfoque, né, do artigo 5º, que divide em 2 grupos, o livro vem tratar depois sobre o fracasso escolar, que ela reflete, né, sobre esse fracasso e ela diz que não está ligado exclusivamente, né, diretamente no aluno, mas no processo educativo, né? Então, a Rosita, ela começa a perceber que o projeto educativo, que o trabalho dos professores estão centralizados, não somente no aluno, começa aí a apresentar algumas estratégias que tornam, né, a escola um espaço mais agradável, né, e propício do conhecimento. Porque se a gente for buscar aí na história, né, da educação, a gente pode ver que há uns 30, 40 anos atrás, o fracasso escolar ele era remetido apenas ao aluno, né? Então, a partir da ideia, né, dessa universalização da escola, dos ideais, dos manifestos e de algumas filosofias educacionais, vários educadores, além de Rosita, né, tiveram a preposição de que esse fracasso escolar não é mais atribuição do aluno, mas de alguns fatores externos a ele. E para suprir isso de uma escola, né, que não vise o aluno como fracasso, é preciso que em conjunto, né, todos utilizem de estratégias e de formação continuada, né, levando aí muito estudo e muitas experiências compartilhadas.
Bem, Carvalho também, a autora, ela vem falando no trecho do seu livro sobre anamnese, né? Ela pega emprestado esse termo da medicina, que quer dizer que a educação, nesse sentido, ela tem feito ultimamente um processo de triagem entre os alunos quando eles entram na rede regular de ensino. Então, a autora, ela chama a atenção que o aluno acompanhado por um diagnóstico clínico, ele é muito visto pelos olhares dos educadores para não estigmatizar esse aluno, né? Então, ela pede para que não rotule, né? E dá essa sensação de coitadismo, né? Olha o que ela escreve. Anamnese. Por consequência, vem a questão relacionada aos procedimentos avaliativos. Para dar surgimento a tais procedimentos, é necessário que o professor esteja a par do diagnóstico médico ou psicológico para este efeito. Até aí tudo bem. Só que esse diagnóstico prévio para triar os alunos é, contudo, uma barreira para a implementação da educação inclusiva. Por quê? Ela fala, porque muitas das vezes o fato de patologizar previamente o aluno funciona como uma barreira que provoca esses estigmas. O que ela quer dizer? Que impossibilita olhares, né, para ver quais são as potencialidades desse aluno, né? Barra aí, a gente não consegue ver seu desenvolvimento, o seu progresso, né, no aprendizado, porque a gente o trata como coitadismo, né, como um coitado, como pena. Posteriormente a isso, né, na conclusão, Rosita ela vem propor que uma escola de qualidade ela independe do tipo ou de proporções dessas barreiras, né? Ela aborda uma proposta, né, de sucesso e diz que para a escola obter esse sucesso e ser realmente inclusiva, ela necessita romper essas barreiras do sistema educacional, né? Que é um sistema, ao ponto de vista dela, arcaico e que deve constantemente, né, ser questionada sobre esses processos educacionais que estão sendo construídos e que ali desempenha-se, né, buscando melhorias e transformações diárias. Enfim, esta foi a apresentação do livro dela. É um livro muito gostoso e prazeroso de ler, porque ela nos dá algumas reflexões acerca da inclusão propriamente dita, e vale muito a pena para quem quiser aí conhecer o livro, a sua obra, fazer a leitura na íntegra. Tá? Ele está disponível em algumas livrarias no mercado. Nós só não disponibilizamos, no AVA, justamente por conta dos direitos autorais da autoria, tá ok? Da autora. Então, para finalizar, nós vamos aí agora iniciar o tema seguinte, né? Que é o artigo Educação Inclusiva, do que estamos falando. Bem, neste artigo, a autora, né, ela vem fazendo o questionamento do que seria essa diferença no processo educacional, né? E ela abre o artigo dela fazendo menção a duas faces, né, da moeda, né? Ela fala quem é esse diferente, quem é esse sujeito que a gente focaliza ele, né, significativamente de diferente, né? Então ela coloca aí duas faces da moeda, né? Ela reforça o diferente como diferente, né? E aí a outra face da moeda, ela acentua um imaginário coletivo, né?
Então, olha o que ela diz no texto. De um lado, a expressão respeito à diferença, na medida em que focaliza o sujeito significantemente diferente, deixa de enfatizar as normas e as práticas educativas que criam, mantém ou reforçam as diferenças, né? Então aí ela visa e reforça, não, essa pessoa ela é diferente, ela é assim e ponto final. E de um outro lado, o respeito às diferenças traz, né, um ranço de conservadorismo, né, e determinista, na medida que um apelo pode influenciar a formação de um imaginário coletivo, no qual as pessoas com diversidade biológica acentuada estão e serão como são, sem que lhes seja possível evoluir, né, restando, portanto, respeitá-las, tolerá-las. Então, aí são duas faces da moeda. Primeiro, então, recapitulando, é a medida do respeito a esse diferente. Não, ele é diferente, eu vou enfatizar as normas e as práticas educativas que crio, né? Eu vou manter e reforçar essa diferença, dar-lhe a importância do ser diferente. E por um outro lado, ele é diferente, né? Só que de um modo que a gente só consegue ver essa diversidade biológica, né? Sem ao menos ser possível, né, de vê-lo evoluir, né? Aí a gente acaba só respeitando, tolerando. Passando para essa reflexão, ela vem abordar aí sobre sobre a nova terminologia, né? Neste slide, então, ela partilha do conceito global de deficiência, né, segundo o pensamento do professor Plaisance, né? Então, ela extingue o pensamento arcaico, né, da OMS. Então, ela diz assim no texto: nesta, em vez da tradicional classificação da OMS de 1980, que se refere à deficiência, incapacidade e impedimento, né, que é uma desvantagem social, a nova classificação ressalta o funcionamento global das pessoas, relacionando-o intimamente com os fatores contextuais que a cercam, né? O que ela quer dizer? Que a expressão pessoa, né, em situação de deficiência, ela apresenta uma vantagem de relacionar com as influências do meio, né, do meio que ela ali está inserido, que ela vive, com as capacidades que as pessoas podem desenvolver e manifestar, né, mutuamente. Ela está inserida naquele meio e a pessoa ela pode aprender, né? Então ela serve como exemplo ali no texto de duas pessoas com a mesma deficiência que, segundo a situação e as condições que elas vivem, elas podem encontrar maiores ou menores barreiras para as suas necessidades, né, de ir e vir, de aprender e de participar em termos de precocidade, né, qualidade e intensidade das ajudas e apoios que alguns especialistas, né, os dão. Então ela enfoca agora, né, ela se alegra dessa nova terminologia que enfoca o sujeito inserido neste ambiente. E aí também ela fala que este não é um modelo possível de exemplo, né, porque ele não é o único, mas sim observável, né, porque ele está, esse sujeito, no meio no qual está inserido, né? Passando para frente, no seu artigo, vem trabalhar aí o desenvolvimento do artigo, que vem levantando aí algumas reflexões, né? O que ela quer dizer no texto? Perdão, gente, que eu fui tomar uma água, mas enfim. O que ela quer dizer no texto?
que o texto reflete as principais questões que têm sido discutidas, né? Nacionalmente e internacionalmente, né? Quando se trata de educação inclusiva. A gente sabe que alguns educadores eles estão de acordo quanto à necessidade de melhorar a qualidade, né, das respostas, né, principalmente educativas, de instituições de ensino e aprendizagem para todas as pessoas, né, sejam elas crianças, adolescentes, jovens, adultos, né. Só que ainda não há um consenso quanto à forma de levar esse sistema, né, de gestão, de políticas educacionais para as escolas, né, no papel de que elas assumam essa orientação inclusiva. Então, alguns radicais, né, no texto que a autora aborda, ela fala que alguns radicais defendem, né, por conta disso, né, que a educação especial ela seja no modelo de serviço. E alguns defendem que não, que é necessário realmente a inclusão e eles defendem o desmonte da educação especial, né? E isso também é abordado muito na Declaração de Salamanca, né? Que não diz respeito tão somente à educação especial, mas aí vias de quaisquer alunos, né? Também no desenvolvimento do artigo, a autora ela vem elencando alguns desafios que foram identificados, né? Por conta de preconceitos e estereótipos, aí eu chamo a atenção para esse ponto, no qual ela faz menção, até mesmo no livro, né? Por conta dessa diversidade biológica que é tratada no imaginário coletivo. Então, nesse artigo, ela vem retratando a mesma coisa, né? Quais que são os desafios identificados no processo de escolarização visando a inclusão do sujeito? Que muitos dos preconceitos e estereótipos é coletivo, então cria-se uma barreira para o não desenvolvimento educacional. E aí, nisso tudo, ela vem refletir e querer nos responder o que é, afinal, né, a inclusão, né? E aí ela diz no artigo que a inclusão ela tem ocupado, né, significativos espaços de reflexões, né, em todo o mundo e particularmente iniciado na década de 90. E aí ela entende como um princípio, né, um valor, né, que a inclusão ela é um processo contínuo e permanente, né, e ela não pode ser concebida como um preceito administrativo, né? E aí preceito administrativo é o que está embasado no senso comum, né? De que as adaptações devem ser físicas, para receber aí um cadeirante, para receber aí uma pessoa cega. Mas não, o que ela quer dizer é que a escola é um processo contínuo, né? E olha aí, veja o que ela diz. Ó, existem inúmeras e contraditórias formas de pensar e de agir no que respeita à inclusão, particularmente no processo escolar. Face à polissemia da aplicação do termo, de tanto se diz respeito aos espaços onde ocorrem. Aí ela chama atenção para o quê? Não só para a inclusão física, mas para a inclusão social, para a inclusão no mundo do trabalho, inclusão na escola e em todos os espaços que é permitido o sujeito estar, né? E aí essa polissemia, ela diz respeito justamente a isso, né, do termo. Não só físico, não só adaptações físicas, né? Aí reforçando o que ela quis dizer, mas sociais, no trabalho, na escola, como um todo na sociedade. E aí, quem são esses sujeitos que estão para serem incluídos? É só os PCDs, portadores com necessidades especiais? Não, o que ela vem reforçando é que a inclusão
é para todos. E aí, seguindo a sequência do artigo, ela vem também tratando sobre o moralismo abstrato, né? Segundo a fala de Eric Plensais. A autora, ela trabalha com essa ideia de que, ao incluirmos, né, um moralismo fajuto, né, do pensamento de que nós só devemos incluir, né, por obrigação os PCDs, né, os portadores com necessidades especiais, e outros alunos, sem ao mínimo ter uma reflexão sobre isso, né, como se fosse um aspecto moral, no sentido de coitadismo, no sentido de piedade, que precisa incluir. E com essa sensação de que deveria tolerar ou sustentar aquele aluno diferente, né, da escola. Então ela vem falando assim, tais apelos sentimentais, né, traduzidos como manifestações de amor ao próximo, como solidariedade humana ou como vocação e missão dos professores, sem levar em conta as condições concretas que trabalham e as inúmeras influências exercidas na educação pelos modelos econômicos que regem as políticas públicas, né? E isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse manifesto do coitadismo, de solidariedade, do amor, ele ocupa, né, o lugar de realmente a gente exercer a prática, né, exercida mesmo na educação, né, visando aí políticas públicas que contemplem efetivamente o processo educacional, né? E aí ela concorda com o autor, né? Ela diz que essa invocação moral e abstrata em favor da inclusão que engendra formas dissimuladas de exclusão. E aí na experiência de Eric, né, e na experiência dela também, ela fala que contesta de que esse discurso moralizante e apelativo tem produzido efeitos paradoxais, né? Ela diz que muitos professores negam receber, né, nas turmas comuns determinados alunos, né, determinados aprendizes percebidos como diferentes e pelos quais estão eles, né, despreparados. E tem outros que aceitam, né, por conta da produção da inclusão, né, mas que na verdade efetivamente estão excluindo. Bem, a seguir também ela chama a atenção para falar sobre a intolerância, né, ou a tolerância, que é mais um ramal do que ela vem abordando sobre o moralismo abstrato, porque ela aceita o outro, né, como parte figurante apenas desse processo, né? Nós temos que tolerar, né, esse sujeito, porque ele deve ocupar esse espaço, mas sem efetivamente a sua representatividade. Então, assemelha-se muito ao que ela quis dizer, que é essa parte da tolerância, com o comodismo, né? Sem a reflexão nenhuma desse processo de atendimento ou da reflexão de quais estratégias que eu vou utilizar. Então, assim, digamos que com outras palavras, empurra-se, né, com a barriga. Então, muitas ações elas podem ser acompanhadas, né, coletivamente. Então, muitos dos professores apenas registram, né, fantasiam-se no papel as práticas que na realidade não estão desempenhando, né, que é aquele famoso plano de desenvolvimento individual, né? O professor ele faz o plano juntamente com outro professor da disciplina correlata, ou eles fazem em conjunto, mas não tem o papel efetivo, né, na sua educação. Então ela chama isso no artigo de tolerar, né? Vamos fazer, vamos empurrar com a barriga. E aí, para concluir no seu artigo, né,
no que tange as pessoas com necessidades especiais, né, decorre de uma situação de deficiência ou não, ela pensa que a tolerância é como uma espécie de favor, né, de gentileza, que tem que aguentar a presença dessa pessoa, né, ao lado do respeito à diferença como forma de aceitação passiva do outro, né? Então tudo bem, ele está ali ocupando o espaço, se tolera-se, mas o conjunto de práticas, né, desse moralismo abstrato e utópico, ele vai na contramão da ética, né, do que é realmente a inclusão. Então ela se conclui-se isso. Seguindo no seu artigo, ela vem aí abordando, né, o conceito do Panjota e Montauan, né, que abraça, né, a ideia do desmonte, né, do fim de todo o serviço aos portadores com necessidades especiais, né, e aí eles passariam a estudar em escolas comuns, saindo do processo educacional e serem incluídos, né, com um atendimento educacional especializado, né. Essa proposta de desmonte considera-se, por sua vez, que a educação especial ela deve ser direito e dever do Estado em todo e qualquer espaço educacional. Seguindo aí também, ela vem apontando no seu artigo algumas dificuldades no processo da inclusão escolar. Ela diz respeito que em todas as esferas da educação, não só o aluno ele deve ser incluído, né, mas toda uma organização. Ela chama a atenção sobre essa falta, né, como eu disse anteriormente, da reflexão desses processos educacionais que contempla a inclusão, né, a efetiva inclusão, né? E aí ela também vem e traz à luz sobre a falta de alguns recursos, né, de pensar em como fazer esse processo efetivamente, né, com que ele aconteça. E aí ela vem dizendo também que algumas dificuldades da inclusão é olhar pela inclusão, né, de modo que estereotomize, cria-se barreiras para conhecer o outro, né? Então, algumas dificuldades são apontadas por ela, como foi apontadas no seu livro, de que se estereotipize o sujeito, né? Coloca o sujeito como um sujeito que tem que ser rotulado, mas que na verdade isso se cria-se uma barreira, isso é uma dificuldade por conta do senso comum. E todo esse processo ele deve ser buscado em conjunto às suas soluções, né? Então deve ser papel de todos no ambiente escolar, né? Dos alunos, dos professores, da gestão, da comunidade e do governo. Essas são as dificuldades apontadas pela autora, e aí eu reforço que há muitas dificuldades em quaisquer campos da área da educação, não tão somente da área da inclusão. E eu acredito, no meu ponto de vista, enquanto professor, que essas barreiras elas são só desfeitas ou minimizadas quando há o apoio, né? E aí eu concordo com a fala da autora, o apoio de um todo, inclusive do aluno propriamente dito, que faz parte desse processo de ser incluído. O aluno, ele é essencial para isso. Bem, seguindo aí, ela termina então seu artigo. E eu gostaria de propor a vocês, depois desses dois temas, uma atividade a ser elaborada para com que vocês façam, né? Vocês vão ter aí um PDF que é chamado Exercícios de Fixação. Eles são 10 perguntas de múltipla escolha.
e vocês devem responder num fórum à parte, né? Apenas as alternativas de cada questão e posteriormente vocês vão comentá-las, né? Então aí a priori nós devemos comentar as nossas respostas, né? Por que que eu marquei a resposta da número 1 e eu vou comentar. E eu vou interagir também com o colega, né? Dizendo por que que ele marcou aquela questão. Você pode concordar com ele, você pode discordar dele, você pode refletir, argumentar, contra-argumentar, né? E a intenção é socializar com o grupo. A nota de participação é 2 pontos. E quaisquer dúvidas eu estarei aí nesse espaço juntamente com vocês. Então eu espero que tenha gostado da nossa aula à distância. Desculpem por alguns erros. E é isso. Nos vemos nas aulas e no fórum. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.